Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma semana de aula, não é isso? Ontem finalizamos as nossas provas referentes à nossa terceira unidade e hoje, estaremos dando início aos conteúdos referentes à nossa quarta unidade. Então, turminha, eu quero convidar vocês para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje iremos trabalhar as disciplinas de ciências e de inglês. Então corre, abre o teu livro integrado Eu Gosto na página 394, disciplina de ciências, porque vamos falar um pouquinho sobre os objetos do nosso cotidiano, ou seja, dos objetos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E temos aí na imagem, tanto no nosso livro quanto no nosso slide, esses materiais. Temos aí uma caixinha de longa-vida, temos aí um triciclo, temos aí uma caneta, temos aí uma cadeira e uma mesa, uma mochila, temos aí também um par de tênis e temos aí uma garrafa PET, ok? Então, vamos iniciar os nossos conteúdos de hoje na página 395, que diz assim: nas imagens da página anterior estão vários objetos comuns do dia a dia. Na produção atual desses objetos, são usados vários materiais. Se você olhar a caneta estereográfica, por exemplo, verá que é feita de tinta, plástico e metal. Ou seja, a caneta, ela hoje é produzida a partir desses materiais, da tinta, do plástico e do metal, tá certo? Ainda na página 395, nós vamos falar um pouquinho sobre as embalagens da longa-vida. As embalagens longa-vida de leite e suco, embora pareçam ser feitas de papel, quando as observamos por fora, são compostas por material plástico que é chamado de polietileno, ou seja, que é aí a junção do papel e do alumínio, que estão dispostos em várias camadas, tá certo? E aí nós vamos ver isso aqui no exemplo. Observem aí que temos aí uma caixinha de longa-vida e dentro dessa caixinha existem várias camadas. Essas camadas, elas são compostas, tá certo? Pelo papel e pelo alumínio. A junção desses dois materiais, a gente dá o nome deles de polietileno, ok? E aí, se você observar dentro da caixinha, a gente consegue visualizar melhor a existência desse material. Por quê? Porque é necessário que se faça essas caixinhas longa-vida com esse material para que se conserve aquilo que vai ser colocado dentro, como é o caso do leite ou do suco, ok, turma? E aí, na nossa página 395, nós temos aqui as nossas primeiras atividades. Só uma observação: para vocês responderem essa primeira atividade, é necessário que vocês assistam os demais conteúdos que estarão nesse slide, tá certo? E aí vão facilitar para vocês a compreensão do que vocês precisam fazer, tranquilo? Mas aí, como o exercício já está aqui, eu preciso explicar também. Primeiro quesito diz assim: do que são feitos os outros objetos das imagens das páginas 394. No caso aqui ele diz 68, tá, turma? Mas ele tá errado. Então você vai observar e você vai dizer do que é feito, o triciclo, a caneta. A caneta não, a carteira, porque no caso, lembra que a tia já falou sobre isso, que antigamente a cadeira escolar, junto com a mesa, ela é chamada de carteira, tá? A mochila, o tênis e a garrafa. Segundo, você sabe de que eram feitos alguns desses objetos no passado, sim ou não? E aí você vai responder. E depois você vai dizer aqui na outra página, temos aqui a imagem da caixinha longa-vida, do triciclo. Na página 396 temos aqui a caneta, a carteira escolar, tá, gente? Que antigamente era chamada assim, mas na verdade é a mesa e a cadeira, a mochila, o tênis e temos aqui também a nossa garrafa PET. Então vocês vão dizer de que materiais esses objetos são feitos. E aí, para vocês saberem disso, vocês vão ter que ouvir, certo? O restante da explicação que eu vou dar já. Porque na página 396 nós temos aí a imagem de um carrinho de brinquedo com pedal, Ele foi construído na década de 1960 e ele era feito totalmente de metal, ok? Vamos então agora para a nossa página 397, onde iremos descobrir, certo, de que aqueles outros materiais, aqueles objetos eram feitos no passado e do que eles são feitos hoje, para que vocês estejam respondendo aí as atividades anteriores, ok? Vamos iniciar pela garrafa de leite de vidro. Até os anos de 1980, ainda era possível comprar leite em garrafas de vidro, que foram substituídos por embalagens longa-vidas e garrafas também de plástico, ok?
Aqui temos a carteira. A carteira escolar era totalmente de madeira. Alguns podiam ter as pernas de metal, bem diferente das carteiras escolares de atualmente. Então, esses dois objetos aqui apresentados, né, eles eram feitos por algum material no passado e aí, de acordo com a nossa evolução, esses objetos eles foram substituídos por outros materiais, trazendo para nós uma maior qualidade. E daqui a pouco eu vou estar dizendo isso também para você. Agora vamos falar um pouco sobre o tênis, né? O tênis de antigamente, ele era feito de couro e ele era um calçado esportivo que era utilizado até o fim do século XIX. Depois surgiram os tênis de lona, tá certo? E hoje, né, atualmente, os tênis eles são feitos de um tecido sintético, tranquilo? Vamos agora falar um pouquinho sobre as mochilas, porque antigamente não existiam as mochilas, o que existiam eram as pastas que eram utilizadas na década de 1970, e essas pastas elas eram feitas de couro, tá certo? Então tá aqui a nossa mochila, a nossa pasta de couro, e logo abaixo temos aí a nossa caneta tinteiro, que prevaleceu como utensílio para a escrita, até surgirem as canetas estereográficas. As canetas estereográficas, elas surgiram nos anos de 1940 a 1950, tá certo? E ainda na página 397, nós vamos começar a falar agora um pouquinho, né, sobre os benefícios que essas mudanças trouxeram para as nossas vidas, né? Conforme se estudam as características dos materiais e se desenvolvem novos, muitos objetos que tradicionalmente eram feitos com um material passam a ser feitos com outros, né? Ou seja, todos esses objetos eles já existiam lá no passado, eles continuam existindo hoje, né, no nosso presente, mas o material que é utilizado na fabricação desses objetos são totalmente diferentes. E por que isso acontece? Aquilo que Tia já falou, né? Para poder trazer um benefício maior para as nossas vidas e para o meio ambiente também. E aí vamos lá para a página 398. Veja o caso da embalagem de leite de vidro, né? Será que a substituição dele por saco plástico primeiro e depois por embalagem longa-vida trouxe algum benefício? Sim. E qual foi o benefício? Vamos lá ver. O vidro, né, ele quebrava com facilidade. Então, o leite era depositado ali naquela garrafinha de vidro, mas ele corria um risco de quebrar com muita facilidade. Já a embalagem de plástico, né, era algo mais difícil de quebrar, porque é plástico, mas em compensação, ela prejudicava muito o meio ambiente. Por conta disso, né, foi se estudando e foi se modificando esses materiais. E hoje é utilizado, né, aí as embalagens de longa vida, que são aquelas, né, que tem em seu material o metal e o papel, justamente, né, dessa substância, né, para trazer maior segurança tanto para o líquido ser conservado como para nós e para o meio ambiente também. Já no caso das malas escolares de couro, o que acontecia? A capacidade de acondicionar os livros era limitada, ou seja, o espaço era pouco, tá bom? E por quê? Por que isso acontecia? Porque o couro não esticava, tanto quanto os tecidos que são feitos as mochilas de hoje. O couro, nesse caso, ele era menos flexível que os tecidos, né? Então, os alunos de antigamente usavam as pastas de couro para guardar os seus livros. Só que o espaço era pouco, porque o couro era um material que não esticava. Então, com o passar do tempo, foi se observando isso, se estudando isso, e aí, né, chegou-se à conclusão de que se fazia necessário, né, fabricar mochilas com um tecido que fosse mais flexível, mais mole, né, onde pudesse os alunos guardar os seus materiais sem nenhuma dificuldade. Já no caso da caneta tinteiro, só se percebia que a tinta havia acabado quando a caneta, né, falhava, e então era preciso enchê-la de novo. Já a maior parte das canetas estereográficas, que são as de hoje, permite, né, que a gente visualize quando a tinta vai terminar. E assim sabemos que logo precisaremos de outra, porque a carga de tinta está dentro de um cartucho de plástico que é transparente. Então, as canetas de hoje, ela traz pra gente essa facilidade, porque o material dela é um material que é transparente e aí a gente consegue visualizar o que está dentro, que no caso é a tinta. Tranquilo, turminha? Então, diante dessas informações, vamos realizar agora a nossa segunda atividade. Primeiro quesito diz assim: Creuza precisa comprar ovos, mas quer ter certeza de que não haverá nenhum ovo quebrado dentro da caixa que compra.
Qual embalagem ela deve escolher ao comprar os ovos? Então, temos aqui duas embalagens, e aí, como ela quer visualizar o que está dentro, quais dessas duas embalagens ela deve comprar? Segundo, Paulo vai brincar de transportar pedrinhas. Quais dos carrinhos você acha que consegue durar mais transportando as pedrinhas? Quais desses dois carrinhos ele vai durar mais nessa brincadeira, né, de transportar as pedrinhas? Então, você vai visualizar aqui o material que eles são feitos e vai sinalizar com um X. Terceiro, Maria fez uma caixinha de madeira para guardar bijuterias, mas quer ver sempre o que tem dentro da caixinha. De que material ela deve fazer a tampa? Então, preste atenção, tá, turma? Ela vai utilizar madeira para fazer a caixinha, mas ela quer visualizar, ela quer ver o que tem dentro. Então, o material que ela vai fazer a tampa precisa ser feito de que material? Então, tá aqui, você vai escolher um material que dê para que ela consiga visualizar o que está dentro dessa caixa, ok? Quarto, a família de Rodrigo foi viajar nas férias sabendo que todos iam trazer muitas lembrancinhas da viagem. De que tipo de material deve ser a mala que eles vão levar? Então, aqui na nossa página 399, temos aqui 3 malas que são feitas de materiais diferentes. Lembrando que eles vão precisar trazer algumas lembrancinhas. Então, quais dessas malas vocês acreditam que vão, né, conseguir aí colocar mais lembrancinhas, e essas lembrancinhas vão chegar sem nenhuma falha, tá certo? Quinto, você conhece a brincadeira joquepó ou pedra, papel e tesoura? É uma brincadeira muito conhecida que exige dois jogadores, e vejam aí algumas regras, né? Letra A, com uma das mãos para trás, cada participante se prepara fazendo a posição pedra, papel ou tesoura, que é o que temos aqui, ó, visualizado. Pedra é a mãozinha fechada, papel a mão aberta, e tesoura são os 2 dedinhos, né, sinalizando aí a tesoura. Vamos lá para a nossa página 400. Letra B. Um dos participantes conta até 3 e diz já. Os 2 participantes devem mostrar a mão na posição que conhecem, que escolheram ao mesmo tempo. Conhecendo características de dureza e flexibilidade dos materiais, você consegue dizer quem ganha ou quem perde, tá certo? Então, vamos lá. Temos aqui a pedra. Então, você vai dizer 1 para quem ganha e 2 para quem perde. Em relação à pedra, quem é que vai ganhar? A tesoura ou o papel? Se for a tesoura, você vai botar 1. Se for a pedra que perde, você vai botar 2, ok? Em relação ao papel, quem é que vai ganhar? A pedra ou a tesoura? E aí, você vai sinalizar 1 ou 2. Em relação à tesoura, quem é que ganha, a pedra ou o papel? E aí, você vai sinalizar 1 ou 2, tá bom? Compartilhe sua resposta com os dos colegas e conversem sobre o porquê das posições escolhidas. No caso aqui, a gente não vai estar podendo conversar sobre isso, tá certo? Com os coleguinhas. Sexto, Henrique foi à feira comprar bananas para sua mãe, e o feirante embrulhou-as em folhas de jornal. Uma das bananas amassou durante o caminho. Quando chegou em casa, a mãe de Henrique viu o jornal e disse que ia guardá-lo para usar em outras coisas. Isso vai ser possível, sim ou não? Então, você vai sinalizar aqui. 7. Beatriz está ajudando seus pais na festa da família. Eles estão oferecendo uma feijoada aos parentes. Letra A. Na hora de servir, Beatriz quis usar um pratinho de papelão. Isso vai dar certo, sim ou não? Lembrando, né, que a feijoada é algo que tem que ser servido quente. Letra B, por quê? Então, aqui você vai dizer o porquê da sua resposta. Você vai estar justificando a sua resposta. Oitavo, a bola é um brinquedo universal. Em todos os lugares há brincadeiras com bolas. Elas podem ser feitas em madeira, couro, tecido, plástico, vidro, metal e muitos outros materiais, tá certo? Considerando as bolas das imagens, qual delas será mais difícil chutar? Então, quais dessas bolas aqui, na sua opinião, e de acordo com o que a gente estudou, vai ser mais difícil de chutar, de brincar, então, aí de futebol, por exemplo, tá bom? Então, meus amores, realizem essas atividades de vocês com muito cuidado, com muita atenção, tá certo? Porque agora nós vamos para a nossa atividade de inglês. Então, abre lá na página 466.
Porque lá nessa página, tá certo? Nós iremos falar um pouquinho sobre a família. E aqui nós temos, né, na primeira imagem, todas as pessoas que fazem parte da família. E logo a seguir nós temos aqui, né, uma classificação, né? Nós temos aqui os avós, nós temos aqui os pais, tá certo? Então, na página 467, o que é que vocês vão fazer? Nós temos aqui uma árvore genealógica, tá certo? Que vocês irão construir. Como é que vocês vão construir isso? Vocês podem estar desenhando aqui a imagem, né? Começando aí dos avós, depois dos pais e aí partindo para vocês, tranquilo? Então, vocês podem estar desenhando aí de forma tranquila. Depois, no segundo quesito, você vai escrever o nome dos membros da sua família, tá certo? Por exemplo, aqui, né? O nome do pai, o nome da mãe. Depois, você vai colocar aqui, né? Se você tem irmão ou irmã. Ok, turminha? Então, aí você vai estar fazendo isso, certo? Escrevendo em português, ok? Essas respostas. E aí, teremos um vídeo também explicativo, né? Falando aí, ajudando vocês na pronúncia aí desses membros que fazem parte da nossa família. Tranquilo? Então, realiza aí essas atividades da página 467 com muito cuidado e atenção. Beijo no coração de vocês. Tia ama vocês e até a nossa aula de amanhã.